Olá, boa tarde para quem estiver chegando por agora, né? Que não entrou ninguém ainda na live. Mas boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo na hora que estiver assistindo essa live aí depois do reprise. Hoje nós vamos começar aqui a leitura do nosso segundo livro do projeto Comendo o Livro, né? Que está aqui embaixo, O Palhaço e o Psicanalista. Livro do Christian Dunker e Cláudio Tebas. Christian Dunker, psicanalista, e Cláudio Tebas, o palhaço. Lembrando que esse livro aqui ele tem como proposta, né, principal teorizar a respeito de como escutar os outros pode transformar vidas, né? Não é um livro propriamente dito assim psicanalítico, não é um livro teórico, conceitual, que vai de repente estar dando explicações e ensinamentos assim a respeito de quem quer praticar psicanálise ou quem quer entender sobre psicanálise. É um livro similar ao anterior, no sentido de uma linguagem de certa forma acessível, né? Um livro assim para o público em geral. Claro, né? Estou falando aqui a respeito da síntese do livro porque vou ler o livro aqui com vocês, né? A proposta desse projeto aqui é fazer a leitura do livro aqui nesse momento. Não são livros que eu já li e que vou tá trazendo aqui. São livros que são inéditos para mim também, né? Vamos lá, né? Para algumas informações aqui a respeito do livro. Vou começar aqui lendo a contracapa aqui, né? Ou melhor, a capa de trás, né? O verso. Não sei nem como é que chama essa parte do livro. Se de médico e louco todo mundo tem um pouco, de psicanalista e palhaço todo mundo tem um pedaço. Christian Dunker e Cláudio Tebas abordam neste livro, com bom humor e profundidade, um tema comum para ambos os ofícios: como escutar os outros, como escutar a si mesmo, e como a escuta pode transformar pessoas. Mesclando experiências, testemunhos, casos e reflexões filosóficas, os autores compartilham que aprenderam sobre a arte da escuta, um tema tão urgente no mundo atual, onde ninguém mais se escuta. Alguns temas que serão abordados, né, aqui no livro, né? 7 regras para ser melhor escutado. Então eu pressuponho aqui que vão ser 7 regras de como falar melhor, né, para que as pessoas escutem melhor. Os 4 Hs da escuta, a potência do silêncio, simpatia não é empatia, como construir para si um órgão de escuta, cuidado ou controle, a arte cavalheiresca de escutar uma reunião, educados para a solidão silenciosa, competir ou cooperar, 3 perguntas mágicas, a arte de perguntar, fala que eu não te escuto, maneiras práticas de domesticar o abominável que existe em você, escutando classes, gêneros, raças e outras diversidades, a escuta em ambiente digital, escutando chatos, fascistas e outros fanáticos. Esse, para mim, assim, olhando a síntese, é o que eu tenho mais curiosidade de saber o que eles vão falar nessa parte aqui. O líder escutador, a coragem e o desejo de escuta. Enfim, vão ser um dos temas aqui que vão estar aparecendo durante a leitura. Vamos falar um pouquinho aqui agora a respeito dos 2 escritores aqui, autores do livro, né? Cláudio Tebas é palhaço, escritor e educador pós-graduado em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas, Projeto Cooperação. É fundador do Laboratório de Escuta e Convivência, o LEC, consultoria especializada em promover engajamento, diálogo e integração de grupos e equipes. É idealizador de diversos projetos de transformação social, como o Play Monday, Transformadores de Instantes, um movimento que já foi realizado em 7 países com o propósito de reconectar as pessoas com a sua humanidade. É também cofundador das Forças Armadas, palhaços que atuam no fortalecimento psíquico e emocional de pessoas em situação de fragilidade social, por exemplo, moradores de regiões atingidas por catástrofes como a da região serrana do Rio de Janeiro em 2011. Sua vasta experiência na condução, orientação e treinamento de grupos o levaram a ser um palestrante muito requisitado em todo o Brasil. Foi palestrante do TEDx Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e mestre de cerimônias do TEDx Vila Madá e TEDx FAMUSP.
Eu pensava que Cláudio Tebas era só um palhaço, né? Mas o currículo do cara aqui de palhaço tem pouca coisa. Mas vamos lá. Christian Ingo Lensdunker, nascido em 1966, pai de Matias e Natália, psicanalista e professor titular do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP. É analista membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e coordenador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Fez seu pós-doutorado na Manchester Metropolitan University, sendo professor convidado em mais de 15 universidades internacionais. 2 vezes agraciados com o Prêmio Jabuti por Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, Ana Bloom, em 2012, e Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, Boitempo, 2016. Publicou mais de uma centena de artigos científicos e capítulos de livro, além do mais recente Por que Lacan? Zagadoni, 2017, e Reinvenção da Intimidade, Ubu, 2017. Colunista do jornal Zero Hora e do blog da Boitempo. Participa incisivamente da vida política nacional, seja por meio de intervenções públicas, projetos sociais ou de seu canal no YouTube. Seus trabalhos sobre cultura de condomínio, patologias do social e lógicas de sofrimento têm extrapolado os muros da psicanálise e alcançado uma abrangência na filosofia política, na educação, na saúde pública e nas ciências da linguagem. O Palhaço Psicanalista trata de um encontro adorável, cheio de sacadas e bom humor, a aula dentro da aula, verdadeira petição de princípio de que a psicanálise precisa se dirigir ao respeitável público se quiser continuar, e de que aprender a escutar é a única possibilidade da trupe humana seguir existindo. Vera Iaconelli, psicanalista, colunista da Folha de São Paulo, doutora em psicologia pela USP e diretora do Instituto Gerar. Bom, vamos começar a adentrar o livro, né? O Palhaço Psicanalista. Dedicatória do Palhaço. Para meus pais, Ignes e Nelson Tebas, que sempre nos ensinaram a escutar com o coração. A dedicatória do psicanalista, minha mãe faleceu há 3 anos. Se neste livro há algo de alegria que ela me passou, é porque foi feita da tristeza e da saudade que sua partida criou. Forte. Sumário, vamos lá. Sobre escrever o prefácio de um livro sobre escuta. Fui gentilmente convidado a escrever o prefácio do livro O Palhaço e o Psicanalista de Christian Dunker e Cláudio Tebas. Logo me coloco naquela posição de que esta é uma tarefa grande demais, que não saberei o que escrever até chegar o dia em que os editores não puderem mais esperar. Pois é, este dia chegou. Nasceu um sol maravilhoso. Estou aproveitando meu último dia de férias e sentado em um bote inflável de frente para o mar. Laptop no colo, onde ele sempre deveria estar, já que tem este nome. Me proponho a escrever. Li o livro aos bocados, e acho que você, que agora me leu, fará assim também. Logo no começo, os escritores, autores, nos fazem uma provocação. Escrevem como 2 escritores distintos, mas ao final da leitura não podemos mais saber onde escreve um, onde pensa outro. No meu caso, sem dar nenhum tipo de spoiler, adianto que isso não funcionou. Conheço bem demais os autores para me deixar enganar por esse truque. Também no início do livro, eles contam, cada um a seu modo, como se conheceram. Nessa hora fico pensando, é real a ideia de que todos os fatos têm mais de uma versão. Cada um trouxe a sua e eu tenho a minha, que é a verdadeira, é claro. Quando você escuta os sussurros que a vida dá, ela te presenteia. Desde que conheci Tebas, a cada palavra que ele falava, a cada questão incrível que ele me trazia, a cada jeito de aprofundar a conversa, sem deixá-la chata e obscura, eu pensava, Christian precisava conhecer esta pessoa. De novo, eu tinha razão. A escuta do palhaço e a escuta do psicanalista são fundamentais para entendermos como se dão as relações humanas. A escuta que se dá por outras vias que não se confunde com o que se passa exclusivamente no ouvido. E a orelha amplifica o som para ouvirmos melhor. E eu aqui, fazendo um papel de orelha, amplificando a escuta que, de uma forma ou outra, consegui produzir em meus encontros com cada um. O dia vai passando e o sol me faz lembrar de que tenho um corpo, que sou mais do que orelha e que me queimo. Mudo de bote e sento-me à sombra. Sigo lendo o livro e vou me deparando com modos diferentes de se pensar sobre as relações com desconhecidos, as que se dão entre amigos, entre amantes, entre colegas de trabalho e entre esposos. Reconheço-me em muitos deles. Entendo outros tantos que antes não tinha sido capaz de escutar.
Às vezes precisamos do texto para que a escuta se dê. Agora sei por que meu marido, vez ou outra, fecha a cara quando está lavando a louça. Não tenho nada a ver com o fato de eu ter falado a ele que deveria fazê-lo, claro. É apenas o homem das cavernas. Penso também sobre meu papel de educadora, de diretora de escola e de empresária. Tantas denominações diferentes para quem mergulha no trabalho, cotidiano e apaixonadamente, sem sequer lembrar-se de que se formou também para a escuta. Sou psicóloga de formação e escutadeira em geral. Crio todo dia modos diferentes de trabalhar e sinto que o dia foi bom quando consegui ter ao menos um bom encontro. A escola também se faz de encontros todo o tempo, assim como o consultório, o picadeiro ou a rua. Que tipo de liderança será que eu exerço? Sonho com o dia em que eu puder sentir que exerço meu papel de liderança como os líderes descritos no livro. Abre parênteses aqui, aspas, né? Que conseguem colocar no centro de sua experiência com o outro uma espécie de não saber. É porque eles não sabem exatamente como agir que se orientam para pedir ajuda, que criam grupos de trabalho para si, aos quais respeitam genuinamente, pois sabem que dependem de cada qual para chegar a algum lugar. Um líder escutador tem por contraste o líder que fala, o condutor e maestro que com seus longos discursos e com sua atitude em geral controladora dirige as pessoas, mas não dirige o processo. Fecha aspas. Como criar um ambiente onde crianças e adolescentes e professores possam ver sua voz circular, possam escutar e ser escutados em seus encontros, uns com os outros e com o conhecimento? Escutar vez ou outra parece ter a ver também com aquela sensação de que, ao nos depararmos insistentemente com alguma explicação ou com a reflexão sobre uma boa pergunta, de repente temos um estalo. Bingo! Agora entendi. Algo da escuta se deu aí. E como criar um ambiente onde os invisíveis tenham voz e sejam escutados? Penso que conseguimos isso um pouquinho a cada dia. Nossos alunos e alunas saem da escola sabendo que cuidar do outro é muito mais do que dar bom dia para o porteiro. É relacionar-se com ele de fato, é escutá-lo vez ou outra e contar com seu olhar também educativo dentro da escola. Isso é um orgulho. Mas falta sempre. O desafio de trazer para perto aqueles que trabalham numa empresa é muito maior do que os nomes que damos a seu grupo. Empregados, funcionários, equipe, colaboradores são palavras que, como está bem dito no livro, precisam de maior atenção. Cada uma delas aponta para um aspecto da relação entre pessoas e instituições. Cada uma tem seu ponto forte e ponto fraco. Precisamos garantir que estes pontos circulem, que a colaboração seja de verdade, por conta de uma sensação de pertencimento ao projeto, mas que também não deixe a impressão de que quem colabora está de passagem. O projeto é de quem está, é permanente. Empregado é aquele que tem um emprego, portanto, tem direitos e deveres de todos os trabalhadores. O funcionário que funciona pode ser um bom colaborador, mas precisa se reconhecer ali. O termo equipe parece borrar vez ou outras diferenças. Há que se lembrar sempre de que equipes são constituídas de indivíduos singulares e lidar com essas diferenças é um enorme desafio. Ora, pois as relações de trabalho não são simples mesmo, assim como não é a lida com as diferenças, mas fazê-las avançar, produzir movimento, é o que pode transformar a vida do trabalho numa vida interessante, assim como a análise pode ajudar a dar movimento à vida do analisante. Os tempos em que vivemos precisam de maior cuidado, como dizem os autores. Quem escuta se faz testemunha e portador de um patrimônio que, no fundo, poderia ser de todos nós e que alguns chamam de cultura, outros de memória coletiva. Precisamos de embaixadores dessa escuta como Christian Tebas, que nos ajudam a tornar comum o que é de cada um, para que possamos fazer circular palavras e afetos, produzindo grandes encontros como este que eu orgulhosamente posso dizer que produzi. Boa leitura e belos encontros. Ana Cristina Duncan, diretora da escola Carandar Viva Vida, esposa do Christian e amiga do Tebas. Vamos lá, preâmbulo. A gente nunca soube de um casamento que tenha acabado porque ela não tinha ideia de onde ficava Trinidad e Tobago. O cara se atrapalhava ao cortar cebolas ou um dos dois não sabia trocar o pneu do carro. Esse tipo de coisa a gente já fica sabendo no primeiro mês de namoro.
Da mesma forma, nas empresas, grande parte das promoções ou demissões não se dá por competências ou incompetências técnicas. Isso se descobre no currículo, na entrevista ou no período de experiência. O bicho pega mesmo é no relacionamento. E relacionamentos são feitos de palavras e encontros. Infelizmente, ainda são poucas as escolas que consideram que preparar alguém para a vida ou para o mercado de trabalho é muito mais do que ensinar matemática, português ou geografia. Todo e qualquer conteúdo que aprendemos vem junto com uma forma de escutar e de dizer. E é dessa forma, você vai ver neste livro, que ainda aprendemos que escutar é obedecer e falar é mandar. Assim, forma-se o conceito: quem sabe fala, quem não sabe escuta. Como se escutar fosse próprio do lugar do subalterno. O resultado desse despreparo nós vemos todos os dias. Uma sociedade individualista, competitiva ao extremo e com enormes dificuldades de convívio harmônico. Essas dificuldades desmoronam casamentos, detonam a vida no trabalho e minam os melhores projetos e intenções. Maridos e esposas, companheiros e camaradas, filhos e pais, colegas e colaboradores, clientes e fornecedores, parceiros e brothers. Todas essas palavras formam-se junto com o que significa escutar. Expectativas de expressão, de ocupação de lugares de fala, de autorização e valorização da palavra, definem a cooperação ou o antagonismo, a convivência ou intolerância. O desejo genuíno de aprender como escutar os outros e de aprender isso com o outro é um ponto de partida ético fundamental para qualquer forma de vida que se considere comum, mas é também o ganha-pão e o modo de vida de dois personagens que se encontraram neste livro. O psicanalista, que passa o dia a escutar o sofrimento e os desejos dos outros, e o palhaço, que dedica sua existência a nos fazer escutar de outra forma a comédia e a tragédia humanas. Muitas pessoas sentem-se perdidas quando descobrem a complexidade e a importância de escutar o outro. Às vezes, isso adquire contornos dramáticos. Quando uma avaliação profissional aponta essa dificuldade como um sério empecilho para a carreira de alguém, ou quando a esposa ou o marido bate a porta com a separação iminente. A vida em ambientes onde pessoas não se escutam torna-se gradualmente insalubre, chata e um fermento permanente para a agressividade. Encontros familiares, funcionamentos institucionais de grupo ou de massa, além de plataformas digitais, são particularmente vulneráveis ao fracasso da escuta. Isso acontece porque, em geral, ninguém quer abrir mão de sua posição e vai, para tanto, confirmando a posição correlata do outro, que justifica e solidifica lugares e argumentos. Em vez de entrar com cuidado na casa alheia, pedindo permissão e perguntando, nos colocamos de forma arrogante, impondo nosso mundo e nossos valores. Como agimos assim, autorizamos o outro a fazer isso também. Porta que abre para um lado, abre para o outro. Portanto, passamos a nos defender e colocar palavras na boca das pessoas. Insistimos em criticar, menosprezar e atacar o outro, por meio de uma comunicação violenta e que ignora solenemente o ponto de vista alheio. Isso ocorre em uma espécie de crescente. Primeiro perdemos a polidez, depois a etiqueta, em seguida o cuidado com o outro. Finalmente estamos esbravejando coisas imorais sem nos darmos conta, o que obviamente dá razão e justificativa para que façam o mesmo conosco. Cedo ou tarde, estão os dois lados gritando que foi o outro quem começou e um dizendo que o outro incitou a fazer o que está fazendo. O fenômeno coletivo da desescutação mútua sempre se baseia no sentimento de que cada lado está apenas reagindo ao outro. Assim que se criam os novelos familiares, amorosos e laborais, que se reproduzem por si mesmos, indefinidamente. O espelho está para o narcisismo, assim como o eco está para a desescutação. Livros sobre escuta surgem nesse cenário como manuais que servem apenas a quem não precisa mais deles. Esperamos que esse livro ajude você a valorizar a importância da escuta como um tratamento social e psicológico dos conflitos, mas também como uma forma de tornar a experiência humana mais rica e interessante. Rapaz, esse preâmbulo aqui foi tipo uma pancada, assim, né? Vários aspectos aqui a serem, assim, duas folhinhas aqui que veio meio mundo de coisa junto.
e faz ficar pensando, né, como de fato essas circunstâncias acontecem e têm se reproduzido em, em diversos ambientes da nossa vida, né? A gente desaprendeu a escutar, se é que um dia a gente soube escutar a gente enquanto humanidade, né? Ninguém se escuta, ninguém escuta o outro, e assim a gente segue berrando, né? Tentando ecoar o máximo possível para parecer que a gente está falando alguma coisa. Essa frase aqui foi forte. O espelho está para o narcisismo, assim como o eco está para a desescutação. Contudo, eu acho que o Narciso, ele se olha no espelho, ele se olha, né, pro espelho, entre aspas, né, que o mito do Narciso, ele vê o reflexo no rio, não é bem no espelho. E ele se apaixona pela beleza dele, por ser o homem mais belo de todos os homens, né? No caso do mito de Narciso. Em compensação, na desescutação, o eco ele só vai, digamos assim, né? Só sai, ele não volta. A pessoa não se escuta. Mas, contudo, ela insiste em se apaixonar pelo que fala. Como mencionou aqui um pouquinho antes, né? As pessoas ficam colocando e tentando se convencer daquilo mesmo que estão falando, sem escutar o outro, sem se colocar a refletir, né, o que o outro disse, se eventualmente é diferente. Estou convicto daquilo que estou falando, não importa o que você me diga, eu não vou mudar de ideia, então por isso eu não faço questão de lhe escutar. Mas se você quiser ouvir o que eu tenho a dizer, que é a ideia que eu tenho, e se você estiver disposto a ser convencido a pensar como eu penso, estou aqui falando para você ouvir. É mais ou menos dessa maneira que as relações se dão hoje em dia. Eita, molhou o livro. Esse livro ele tem uma escrita, né, a fonte aqui um pouquinho mais densa do que o outro, o sentido da vida que a gente leu. Apesar dos capítulos serem curtos. Então, eu não sei exatamente como vai dar a dinâmica aqui, é um pouquinho grande o livro, eu não quero também transformar essa leitura em 200 episódios. Vou me contentar hoje aqui, deixa eu olhar a hora aqui. De fato, vou me contentar hoje aqui com a leitura até esse preâmbulo, que já dá uma pitada assim do que é que vai ser esse livro, para na quarta-feira, né, 12:30, a gente continuar a leitura e começar de fato, né? Eles vão começar aqui com a explicação de como se conheceram e depois vão começar a pontuar situações de escuta. Vou tentar fazer a leitura de pelo menos 3 ou 4 capítulos por dia, para a gente não ficar tão estendida aqui a leitura do livro. Pois. Nos vemos na quarta-feira. Obrigado a quem assistiu até aqui. Não esqueça de acompanhar, seguir no Instagram, curtir, comentar aqui se você quiser interagir também para a gente discutir, né? A gente refletir junto aqui sobre o que esses livros estão trazendo. Lembrando que as gravações ficam disponíveis tanto aqui no Instagram quanto também no YouTube, né? No canal do YouTube a gente coloca lá organizadinho, separado por livros, né, que a gente vai lendo. Então ficou uma playlist lá facilitando a vida para quem quiser assistir depois ou repetir de novo, né, a leitura, assim, a escuta, na verdade, né? Enfim, um abraço e até o nosso próximo encontro.